Então, para finalizar essa exposição geral acerca da historiografia, a gente retoma a exposição de Novaes e Forastieri para a seguinte passagem: as ciências sociais emergem no curso da modernidade ocidental, em determinados momentos em que se consolidam processos históricos sociais que implicam necessidade de explicação racional de certas esferas da existência. Assim, pode-se legitimamente asseverar que a Revolução Industrial, travessão, considerada aqui como ponto final do longo processo de formação do capitalismo, fecha a travessão. Então, a Revolução Industrial trouxe à baila a necessidade de explicação racional daquela esfera da existência, entre parênteses, a econômica. E essa transformação estrutural, a consolidação do capitalismo moderno, deu lugar à gestação da economia política. Assim, igualmente, a emergência da sociedade urbano-industrial como forma dominante no fim do século XIX e início do século XX, como que exigia uma explicação racional para essa nova sociabilidade, uma explicação racional para essa nova sociabilidade, o que levou à gestação da sociologia. E assim por diante. Sempre. E assim por diante, sempre. Prossigo aqui. As ciências sociais emergentes recortam, pois, esferas da existência, de novo, entre travessões econômica, social, política, cultural, fecha, para poder conceituar sobre seu objeto, isto é, para poder dominá-lo racionalmente. E isso é tanto mais compreensível se levamos em conta que a ciência, como lembramos acima, a ciência precisa recortar seu objeto com o maior rigor. Quanto mais rigoroso o recorte do objeto, mais precisa a conceitualização e, finalmente, mais eficaz a sua aplicação. Efetivamente, há uma relação intrínseca entre cientificidade e a respectiva capacidade de intervenção no real. Das ciências exatas para as humanas, já existe um diferencial. No interior das ciências humanas, se compararmos, como às vezes se faz, a economia com a sociologia, isso fica manifesto. A história, por sua vez, configura a situação limite, uma vez que carece de sentido, aspas, história aplicada. Poderíamos mesmo aventar, quanto mais demarcado o objeto, mais eficaz o resultado, mais monótono
o discurso. Podemos, pois, avançar. A história é a menos científica das ciências humanas e tem que ser assim. E também a mais rica, atraente e fascinante. Bastaria comparar os títulos tal e tal e tal. Bom, então vejam bem. Observe-se que quando se trata de um objeto que se pode, digamos assim, dividir, é possível produzir, mediante técnicas, mediante métodos, uma explicação daquele fenômeno. Então, não é à toa o excelente trabalho de Friedrich Engels, chamado porque eu confundo, que tem vários títulos parecidos, mas se eu não me engano é a classe operária na inglesa, classe trabalhadora inglesa, a situação da classe operária inglesa, é isso, né? Que ele desenvolve primeiro uma pesquisa de campo em loco, mas um recorte, quer dizer, ele pega o mundo do trabalho e recorta. Não é no mundo, não é na França, não é é na Inglaterra. Depois, não é o lucro, não é o ritmo da produção, não é os proprietários dos meios, mas é a classe operária inglesa. Isso é um trabalho sociológico, embora tenha uma profunda historicidade nesse trabalho, né? De modo que aqui ele vai tentar estabelecer a forma como se dão as relações e do diálogo da história com as ciências sociais. Aí ele vem. A história é a mais antiga, de novo, mas menos científica, e essas duas características estão umbilicalmente ligadas. Responde a história a demandas mais gerais e persistentes que as específicas e modernas a que se ligam as ciências sociais e humanas. O seu campo de indagação, seu objeto, envolve todas as esferas da existência e sua função última é a gênese da memória coletiva. De um modo geral, a situação da classe operária inglesa ou da classe trabalhadora inglesa de Engels contribui com a construção de uma memória coletiva em torno da classe operária. E aí você vai ampliando, você tem esse mesmo... aí você tem diversas outras... de diversos outros trabalhos mais recentes, do Edward Thompson, do Hobsbawm, do Paul Suisse e tantos outros,
do Ricardo Antunes aqui no Brasil, que desenvolvem trabalhos que podem ser incorporados no corpus historiográficos da história do trabalho ou da história do mundo do trabalho. E a essas características, prosseguem os autores, a essas características mais remotas, permanentes, somam-se as modernas, resultantes do impacto das ciências sociais emergentes, consubstanciadas na utilização dos seus conceitos. A história passa a usar aqueles conceitos. Quando dizemos, prosseguem eles, que a historiografia moderna dialoga com as ciências sociais, recebe seu impacto que os historiadores começam a querer ser cientistas e fazer da história uma ciência. Precisamos esclarecer em que constituiu esta mudança, porque ela demarca a passagem do tradicional ao moderno na historiografia. Em nosso entender, prosseguem eles, os historiadores não abandonam, aí travessão, e nem podem abandonar, fecha a travessão, não abandonam seu propósito último e fundamental, a reconstituição dos eventos, isto é, a narrativa passou. Agora aqui tem que voltar. Fundamental a reconstrução a narrativa do acontecimento. Foi isso que me tirou de tempo aqui. A narrativa do acontecimento. Ora, meu filho, sai daí. Muda, sim, o modus faciendi dessa reconstituição. Percebe? Prosseguem eles. Tradicionalmente, os historiadores, cronistas, entre parênteses, memorialistas, se quiserem, fecha parênteses, acreditavam, tradicionalmente os historiadores acreditavam ser o acontecimento acessível diretamente pelos registros. Agora, os historiadores cientistas, em função do diálogo com as ciências sociais, entendem que entre os registros e a reconstituição medeiam conceitos, os quais dão sentido aos eventos, explicando-os. Em outras palavras, para serem reconstituídos, os acontecimentos têm de ser explicados. Essa é a mudança. Prossegue. Note-se que esta mudança de transcendental importância não anulam os objetivos finais e primevos do discurso do historiador. Na realidade, a questão é mais complexa. A distinção que estamos estabelecendo entre historiografia tradicional e moderna não visa apenas a precisar sua cronologia, mas conceitualizá-la a fim de definirmos o ponto de vista da história geral da historiografia, isto é, conferir
um estatuto teórico a essa área do conhecimento. Nesse sentido, e por isso mesmo, queremos reter, ao mesmo tempo, as permanências e mudanças neste percurso. Isso para evitar tal. Então, observem que a introdução dos elementos conceituais e, consequentemente, explicativos no trabalho do fazer histórico é um esforço para enquadrar, né, que muitos historiadores e pesquisadores e historiógrafos fizeram para enquadrar e enquadrar a história no campo das ciências e dar-lhes um estatuto teórico. Mas o elementar não deixa de se fazer, ou seja, vai se discorrer acerca de um determinado elemento, de um determinado evento ou de um determinado conjunto de eventos. Durante o primeiro momento desse processo, prevalece o evenementiel, o acontecimento político, né, os grandes feitos, os grandes estadistas, os grandes estrategistas de guerra, de ação política. Aí a gente, por exemplo, tem muito claro os exemplos de Napoleão Bonaparte, considerado por aquela história como um grande estrategista, tal e tal, e o Bismarck como um grande estrategista do ponto de vista político, no sentido de que ele, com sua, digamos assim, habilidade, consegue unificar a Alemanha. Para essa história não há outras pessoas, outros elementos, outros indivíduos, outras circunstâncias, situações, mas apenas Napoleão nas suas guerras napoleônicas, tanto que as guerras chamam-se napoleônicas, e o Bismarck no seu intento em unificar o Estado, em criar um Estado alemão unificado. Então, essa história, essa história que nós chamamos de evenementiel, ou história acontecimento, ou história factual, ela não dá importância a outros elementos que não a determinadas pessoas ou a determinados eventos, digamos assim, de caráter único, né? E claro, qual é o corpus documental que vai lastrear essas proposições? Conforme a preceptiva dos rankianos, da escola historicista alemã e da escola metódica francesa, os documentos escritos e oficiais. Na medida em que a historiografia se encaminha para os meados e finais do século XX, essa prevalência do exótico, do evento, é substituída pela diversificação das possibilidades que levam
tais ou quais forças a convergirem ou divergirem na construção do processo histórico. Sempre tomando na devida conta que no fim e ao cabo, o discurso, seja ele o discurso positivista, seja ele o escolanovista, seja ele o marxista, né, na produção historiográfica é dar forma à memória coletiva ou à memória social. Então, para concluir essa exposição sobre historiografia, os diversos historiógrafos que nós vamos discorrer rapidamente serão apenas para vocês terem exemplos concretos daquilo que a gente tem tentado expor nesses vídeos introdutórios, vamos dizer assim. Então, como está bem, creio, bem claro, não só na minha insistência, mas sobretudo na insistência dos autores, é que o nosso discurso, o discurso historiográfico, aquela produção que nós concluiremos ao defendermos as nossas dissertações, são discursos históricos cujo fim último é contribuir para a construção da memória social.